outro assunto, outro capítulo. Vamos falar um pouco de topologia, na verdade. E vamos falar da topologia do blowing up. Como que seria em português? Explosão. Explosão. Vamos dizer explosão. E o oposto seria implosão. Implosão. Então, vamos falar de explosão e implosão, que é uma ferramenta muito útil para entender singularidades de curvas no plano. E, na verdade, não, o objeto principal que vamos discutir hoje é o símbolo do ímpar, a faixa de Möbius. Faixa ou fita de Möbius? Tanto faz? Tanto faz. Então, eu vou descrever rapidamente, né, o processo de implosão e explosão e vamos tentar entender um pouco a topologia que está por trás disto, a topologia da faixa de Möbius. Eu vou começar com a coisa bem conhecida, as coordenadas polares. As coordenadas polares é uma coisa bem conhecida, um R e um θ. O R sendo um elemento de R, e o θ sendo um elemento de R, módulo 2πz, um ângulo, vai no xy, dado por x é R cosseno θ, y é seno θ. Esse é um sistema de coordenadas que vai de um cilindro, esse aqui é o R módulo 2πz, um círculo, vezes R, e esse cilindro vai no plano xy. Esse é o sistema de coordenadas polares, bem conhecidas. Este sistema de coordenadas tem vantagens que todo mundo conhece e também tem desvantagens, coisas que não funcionam. Uma das principais dificuldades é que um ponto aqui tem duas coordenadas, porque esse ponto aqui pode ser visto como R cosseno θ e R seno θ, com R positivo ou negativo, com θ ou θ mais π. Em outras palavras, cada ponto aqui, na verdade, provém de dois pontos no cilindro. Tem dois pontos tendo a mesma imagem. Os pontos Rθ e o ponto menos R, θ mais π. Os dois pontos têm a mesma imagem. Essa é uma dificuldade das coordenadas polares. Agora, uma vantagem muito interessante para nós é que um círculo R igual a zero, que é um círculo aqui, está levado pelas coordenadas polares num ponto só, a origem. Em outras palavras, o círculo vai seguir uma implosão. O círculo está colapsado num ponto. Não? Então, por isso, é muito útil, porque, na verdade, na vizinhança da origem, pontos muito próximos, na verdade, vistos aqui, não são tão próximos. Então, pode ser usado como sendo, como que diz, um microscópio. Microscópio. E vamos usar isso várias vezes para ver como que funciona uma singularidade de curva no plano. Vamos usar esse tipo de coordenadas. Por exemplo, vamos supor, por exemplo, que temos no plano duas retas, assim, uma reta e outra reta. O que acontece nas coordenadas polares?
nas coordenadas polares, as retas, na verdade, são θ igual a θ0, essa aqui θ igual a θ1. Então, olhando essas duas retas no cilindro, na verdade, vai dar duas retas, θ igual a θ0 e θ igual a θ1. Então, de uma certa forma, o fato de usar coordenadas polares foi muito bom, porque as duas retas que se cortam na origem, vistas no cilindro, não se cortam mais. São paralelas. Não é completamente verdade, porque a imagem inversa da origem, já falamos, não? É o círculo inteiro. Então, a imagem inversa das duas retas contém esse círculo mais duas retas disjuntas. Por isso, vai ser muito útil para entender uma singularidade complicada no plano. Poderia ser um negócio bem complicado, não sei como. Talvez, olhando a imagem, a pré-imagem no cilindro, talvez, e vamos demonstrar isso mais tarde, talvez, olhando a pré-imagem no cilindro, a situação vai ser mais simples. E isso que vamos demonstrar, que usando esse macete várias vezes, finalmente, a singularidade vai virar não singular. Isso é o propósito dessa ferramenta. Vamos usar várias explosões e implosões para dessingularizar qualquer curva algébrica. Isso. Agora, antes de fazer isto, temos uma dificuldade, que já falei, que um ponto aqui, no plano, tem duas pré-imagens. E isso é chato, né? Porque se tivermos que usar esse microscópio, se eu tiver que usar o microscópio várias vezes, a primeira vez cada ponto vai ter duas pré-imagens, a segunda vez 4 pré-imagens e 2 potenciais pré-imagens, vai dar uma bagunça, não? Seria muito melhor ter um sistema de coordenadas que teria a propriedade que a imagem inversa de um ponto só contenha um ponto, a menos que a pré-imagem da origem seja o círculo. Por isso, vamos ter que identificar os dois pontos aqui como sendo um único ponto. Então, vamos definir um conjunto M, que, na verdade, é o quociente de R vezes R módulo 2πz. Vamos fazer o quociente disto, onde vamos identificar os dois pontos Rθ e menos R θ mais π. Menos R θ mais π. Esse quociente eu chamei de M, porque é uma faixa de Möbius. Esse aqui é um cilindro orientável. Estou indo no quociente por uma involução. Rθ vai no menos R θ mais π. E o jacobiano desta transformação, Rθ dá menos R θ mais π, é menos 1. A derivada menos 1, derivada 1. Então, esta transformação, que não tem pontos fixos, essa transformação, agindo no cilindro, está reversando a orientação, e a consequência é que essa coisa aqui é uma superfície não orientável. Não orientável porque essa involução matou a orientação do cilindro. Chama-se
a faixa de Möbius. Mais uma vez, como sempre, os nomes dos objetos em matemática não têm pouco a ver com a pessoa que inventou. Não foi Möbius que imaginou a faixa de Möbius. Na verdade, deveria ser a faixa de Listing. Foi Listing que descreveu a faixa de Möbius alguns anos antes de Möbius. Listing é o aluno de Riemann, e o primeiro que escreveu um livro de topologia, e que, na verdade, foi ele que criou a palavra topologia. O livro dele chama-se Topologia, em alemão. Agora, eu vou dizer como que o Poincaré chamava a faixa de Möbius. Ele não falava de Möbius, não falava de Listing, falava assim: la bande unilatère que tout le monde connaît. A faixa com um lado só que todo mundo conhece. Só isso. Então, essa superfície M tem uma aplicação no plano. A mesma aplicação, porque, por definição, nós fizemos o quociente do cilindro por uma evolução identificando dois pontos tendo a mesma imagem. Não? Então, R θ da R coseno θ, R sin θ. Agora, o que acontece? Essa aplicação que eu vou chamar de psi, que é a implosão, essa aplicação tem as seguintes propriedades. A imagem inversa de um ponto xy só tem um ponto. Se xy não é a origem. Os pontos fora da origem têm uma primagem só. 2, a imagem inversa da origem é um círculo. Esse círculo, na verdade, né, é o R módulo πz, porque, na verdade, θ tem que ser identificado com θ mais π. Então, o círculo, que é a pré-imagem da origem, é um círculo de tamanho a metade do círculo inicial. Em palavras mais simples, este círculo R módulo 2π é o círculo dos ângulos, né? De 0 a 2π. Agora, o R módulo πz é o círculo das retas. Uma reta passando pela origem tem dois ângulos, θ mais π. Então, a imagem inversa da origem é um círculo. Um círculo menor, um círculo de comprimento π, não 2π. Psi, na verdade, não, é um diffeomorfismo quando restrito à faixa de Möbius. Esse círculo eu vou chamar de E. Eu vou dizer por que depois. A restrição de psi a M menos E leva M menos E no plano menos a origem. Essa aqui é um diffeomorfismo. É um diffeomorfismo. Então, fora da origem, a aplicação psi de implosão é um diffeomorfismo. Globalmente não é um diffeomorfismo, porque o círculo é elevado num ponto só. É exatamente como aqui temos aquela aplicação que vai fazer um colapso, que vai colapsar um círculo num ponto. Por isso que é interessante. Agora eu vou definir
uma coisa, eu vou definir o conceito muito importante, chamado de... Desculpa, eu vou ficar no meio. Dado uma parte, digamos, seja x, alguma parte do R2, vocês podem pensar uma curva algébrica, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer x menos a origem. Então, eu tenho uma curva com x, um negócio complicado. Eu vou tirar fora a origem, a imagem inversa disto. Esse é um negócio que está em M, na faixa de Möbius. Eu vou pegar o fecho disto. O fecho eu vou denotar por φ menos um bar de x. Chama-se a transformada estrita de x. Então, mais uma vez, temos um x, jogamos fora a origem, olhamos a pré-imagem do x menos a origem pela psi, mas a psi, na verdade, é como se um microscópio. Vai aumentar os tamanhos próximos da origem. Né? E tomamos o fecho, isso chama-se transformada estrita. Vamos fazer um exemplo. 2 exemplos. Por exemplo, exemplo 1. Se o x são duas retas na origem. O que vai ser a transformada estrita de duas retas? Bom, eu vou jogar fora a origem. Eu vou olhar a imagem inversa das duas retas, que agora não se cortam mais. A imagem inversa dessas duas retas pela psi, no cilindro, são duas retas paralelas, disjuntas, menos aqui o E, menos esses 2 pontos. Quando eu vou pegar o fecho vai dar duas retas disjuntas. Por isso que o nosso microscópio funciona muito bem. Temos duas retas se intersectando na origem, olhando com o microscópio, puff, as duas retas ficaram disjuntas. Tínhamos um ponto singular, duas retas se intersectando. E depois de fazer a transformada estrita, o ponto singular das duas retas se intersectando, não tem mais ponto singular, são duas retas. Não tem nada mais lisa que duas retas. São duas retas disjuntas. Tá bom? Então é um negócio muito útil, não? Começando com o negócio singular. A transformada estrita, nesse caso, muito simples. O negócio virou não singular. Vamos fazer um outro exemplo um pouco mais complicado. O que seria a transformada estrita de x2 y cubo? Então, no plano, é isto. O que acontece
Vamos fazer uma conta. O que acontece quando eu considero a transformada estrita desse negócio que tem um ponto singular aqui. Então, faz o desenho no cilindro. Então, esse cilindro, mais uma vez, é R vezes R módulo 2πz. Aqui, R igual a 0. Então, bom, primeiro eu vou fazer um desenho sem fazer contas. Então, o que acontece nessa curva? Então, aqui, eu vou convergir na origem com a tangente vertical. Essa tangente vertical, na verdade, tem θ igual a π sobre 2, θ igual a menos π sobre 2. Então, nesse círculo amarelo, eu tenho dois pontos. θ π sobre 2, e aqui θ menos π sobre 2. Então, o que acontece com a nossa curva? Vai chegar na origem, e a tangente vai convergir para π sobre 2. E aí depois continua. Eu digo que a imagem inversa lá no cilindro é algo assim. Está por trás. A curva singular na transformada estrita, na verdade, virou não singular. É uma parábola que está tangente à curva amarela. O nosso microscópio transformou a coisa complicada numa coisa simples. O ponto singular, milagre, não é mais singular. Vamos fazer a conta. A conta seria a seguinte. Qual é a equação dessa curva aqui? A equação é simplesmente R cosseno θ quadrado, x quadrado, não? Igual a R cosseno seno θ cubo. E dá o quê? Dá E quadrado, dá cosseno θ quadrado igual a R seno θ cubo. Eu quero estudar a curva na vizinhança de θ igual a π sobre 2. Então, eu vou dizer θ igual a π sobre 2 mais epsilon. E o R é pequeno. Então, cosseno de π sobre 2 mais epsilon quadrado, seno de π sobre 2 mais epsilon cubo. Cosseno de π sobre 2 mais epsilon é seno de θ, não? O menos? Seno, qualquer jeito quadrado. Então, essa aqui é seno epsilon quadrado, epsilon pequeno, epsilon quadrado. Agora, essa aqui é R. Seno e cosseno, π sobre 2 mais epsilon é cosseno θ, cosseno epsilon. Cosseno epsilon é 1 menos epsilon quadrado sobre 2, talvez, não? Não? Cubo. Epsilon pequeno, algo assim, não? Então, dá epsilon quadrado da ordem de R vezes 1. Então, temos que R, na coordenada R epsilon, temos uma parábola. Isso que eu falei. Essa curva singular, vista nas coordenadas polares, é simplesmente R
é igual a epsilon quadrado. Temos o R nessa coordenada e o epsilon aqui. O R é epsilon quadrado. Então, a nossa curva complicada, depois de usar o microscópio uma vez, virou não singular. Vamos ver mais tarde que vamos ter que usar o microscópio várias vezes. Uma vez é raramente suficiente. Esse exemplo funciona muito bem. Esse ponto singular é singular, mas não é tão singular. Ele pode ser dessingularizado com o uso do microscópio uma vez. Tá bom? Ok. Agora, é importante entender melhor a topologia do nosso objeto M, a faixa de Möbius. É? O problema é que eu não consigo desenhar no quadro uma superfície não orientável. Se você quiser ver uma superfície não orientável, abra a porta e vai lá. Tá bom? Agora, eu poderia fazer esse desenho, vou mostrar daqui a pouco, posso fazer o desenho diretamente na faixa de Möbius. Mas eu fiz o desenho aqui no cilindro, dizendo assim que a pré-imagem tem dois pedaços, mas a faixa de Möbius é o quociente do cilindro pela involução. Então, os dois pedaços aqui roxos, no quociente, só dão uma curva. Vocês vão entender melhor daqui a pouco, tá bom? Vou mostrar algumas figuras. Bom, eu defini a faixa de Möbius M por definição como sendo o quociente de Rm2πz, onde R é θ identificado com menos R θ mais π. Esse M está levado no R2. Temos aqui um E, que é R igual a 0, que é um círculo, R módulo πz, e o E está levado na origem. Este E chama-se o divisor excepcional. Daqui a pouco eu vou explicar porque essa terminologia é absolutamente péssima, não faz sentido nenhum. Mas é assim. A faixa de Möbius, assim, não é compacta. Não? Uma boa ideia para entender melhor seria de definir uma parte de M, que eu vou chamar de M barra, né? Em vez de tomar o quociente de R vezes R, eu vou tomar o quociente de menos 1 vezes R 2πz com o mesmo quociente, né? R θ menos R θ mais π. A vantagem que aqui é o produto de um círculo com intervalo compacto, então é uma faixa de verdade. Né? Menos 1, R módulo 2π. Lá no meio, R igual a 0. E essa identificação vai trocar a parte por de baixo com a parte de cima, trocando orientação. E o quociente é aquela faixa de Möbius que está aqui no ímpar. Ok. E temos essa aplicação, que agora vai no disco
de raio 1 eu vou tentar fazer um desenho da faixa de Möbius, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, e nessa faixa de Möbius, lá no meio, tem um círculo, e esse círculo cai na origem, e no complementar do círculo é um diffeomorfismo no disco menos um ponto. Ok. Agora, eu vou mostrar algumas imagens da faixa de Möbius que eu gosto muito. Vamos dar algumas... Olha. Como que é? Um segundo. Bom, algumas imagens. Então, eu aperto algum? O botão verde. For example, that's... Tá chegando? Ah. Vou aproveitar o tempo da solução. Ah. Bom, isso todo mundo conhece, não? Então, vocês têm que imaginar lá no meio da faixa de Möbius um círculo. Esse círculo está levado pela psi num ponto só. E o complemento desse círculo no meio é um diffeomorfo ao complemento de um ponto num disco e, em particular, é conexo. Isso mostra que, cortando a faixa de Möbius no meio, não desconecta. Por isso, eu odeio a palavra divisor excepcional. Divisor significa que não é divisão, né? Mas essa E, na verdade, não divisa nada, né? É o contrário de um divisor, né? É um unificador, não sei o quê. Então, essa é a primeira imagem, né? Todo mundo conhece, né? Tem que imaginar que o complemento do círculo no meio é um disco. Ok. Agora, algumas figuras. Bom, isso você já viu. Ok. Aqui, o que acabamos de ver. Esse é o disco. E lá eu fiz o desenho do ponto singular x2 igual a y cubo. E lá em cima eu fiz a imagem inversa. E dá para ver que a imagem inversa tem duas componentes não singulares. Bom, vamos continuar.
alguns exemplos de faixas de Möbius que eu gosto. Esse é um quadrinho. É um grupo de desenhistas que fazem quadrinhos fantásticos. Por exemplo, uma história na faixa de Möbius. Você começa lendo a história, chega do outro lado, a história continua reversada. É uma coisa fantástica. Essa aqui é outra coisa que eu gosto, é um amigo meu que fez, né? Aquela... Well, that was disappointing or interesting. Disappointing. I mean, maybe we're getting. O negócio de Bach. Sabe, Bach fazia música que podia ler nos dois sentidos e também com uma simetria. Que, na verdade, Bach estava escrevendo música numa faixa de Möbius. Esse Josles é meu amigo. Eu gosto disso, né? É bonito, não? É fantástico. Não, parabéns a Bach, né? Ok. Agora. Também, também. Então, eu vou mostrar outros exemplos de configurações interessantes, né? Essa aqui parece que são três pedaços que fazem uma faixa de Möbius. Agora, não é uma faixa de Möbius usual. Por quê? A faixa de Möbius usual, quando você olha o bordo dela, é um círculo no espaço que não é um nó. É um nó trivial. É um círculo no espaço que você pode desdobrar para fazer um círculo geométrico. Nesse caso, você pode ver que essa superfície vermelha é uma faixa de Möbius, mas o bordo dela é um nó de não trivial. Tac, 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 tac. É um nó de, como que chamam? Um nó de trevo existe? Um trefoil knot? Como que diz em português? Trefoil.
Não existe uma palavra? Trevo. Trevo? Trefoil? Não é de... Tre... Em inglês é trefoil. Trefoil not. Em francês é trèfle. Em português não existe? Como? Talvez com isso aí. O trèfle é uma folha com 4... Trevo, deve ser trevo. Né? Trevo. Então, é importante saber que a faixa de Möbius, como superfície abstrata, existe, é única. Mas esta faixa de Möbius pode ser representada num espaço tridimensional de várias maneiras diferentes. Tem a maneira que está aqui no ímpar, com um bordo trivial, com um bordo e um nó trivial. Essa maneira não trivial, que o bordo é um nó não trivial. E, para mostrar outro exemplo, começando com o... Exatamente as mesmas coisas que os nós. Então pode ser muito complicado. Cada nó pode ser pensado como sendo o divisor excepcional de algum mergulho da faixa de Möbius. Tá bom? Agora, esse é um exemplo interessante. Começando com a faixa de Möbius do ímpar, por exemplo. O bordo é trivial. Significa que existe uma maneira de desdobrar o bordo para chegar num nó trivial. Seguindo este movimento no espaço, a faixa de Möbius vai se transformar em algo. Se transforma assim. Essa coisa azul é uma superfície de Möbius, cujo bordo é um círculo de verdade. Se nós começarmos com a faixa de Möbius do ímpar, não metálica, mas de plástico, não sei o quê, e se eu quiser deformar o bordo, para transformar o bordo da superfície de Möbius do ímpar num círculo de verdade, a superfície vai se transformar num negócio assim, azul. Essa é uma maneira de ver também a faixa de Möbius de uma maneira não convencional, tá bom? Chama-se de Möbius snare. Como caracol? Caracol de Möbius. Hein? Bom, outro exemplo de faixa de Möbius que eu gosto bastante é o símbolo clássico de... Bom, podemos continuar um monte de exemplos de faixas de Möbius. Agora, outro exemplo que eu gosto, ligado com o Brasil, é eu não sei como dizer em português, aquela coisa na abertura dos Jogos Olímpicos. Como que chama? Você acha que isso é... Não, a tocha é isso, não? A tocha é isso. A tocha é isso, não é? Mas esse conjunto de... Em inglês, eu vi que em inglês chama-se cauldron. 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 Em francês, chaudron. Caldeirão. Que coisa, né? Então, eu me lembro muito bem, eu estava olhando a televisão, e essa coisa fantástica, né? Que beleza, né? E recebi um e-mail de um colega meu, que é um algebrista, e ele me falou assim: Etienne, será que isso não é uma faixa de Möbius? E, na verdade, são duas faixas de Möbius, né? É muito bonito, né? É um círculo e tem braços perpendiculares. E quando você vai ao redor do círculo, os braços giram de 180 graus, produzindo duas faixas de Möbius se intersectando num círculo só.
É muito bonito. E as coisas giram. Os braços giram. Eu achei muito bonito. Né? A coisa que não gostei, não entendi por que os brasileiros tiveram que contratar um americano para fazer isso. Como se não tivesse artistas no Brasil, não entendo. Não entendo. Ainda está? Ah, fixo hoje? Parado. Ah, talvez eu vou tomar umas fotos. Com luzes ou não? À noite. Ah, mas eu acho muito bonito. Né? Então, são duas faixas de Möbius se intersectando num círculo trivial. Ok. Eu gosto também desta também. Essa é uma coisa que eu acho interessante. Uma amiga também, uma artista, amiga minha, que queria saber o que acontece quando você começa com uma faixa de Möbius, com o círculo no meio, e quando você colapsa o círculo no meio para produzir um disco. Então, que já sabemos, né, que o complementar do divisor excepcional é um disco. Então, ela fez esse desenho, começa com uma faixa de Möbius, lá você pode ver o círculo no meio, que é o círculo excepcional, o divisor excepcional, e você começa a contraí-lo. Você começa a fazer uma contração, até que no final, pum, o círculo no meio foi contraído e virou um ponto. O que acontece no final? Dá para ver que na situação final, você vê que o divisor excepcional agora é um ponto, e a situação final é um cone. É uma união de retas passando pela origem e intersectando isso com um plano. Você pode ver essa superfície como sendo o cone sobre uma curva. Desculpa, desenhando isso na esfera S2, você vê como o cone sobre uma curva. Uma curva, na verdade, é um círculo. E o cone sobre um círculo é um disco. Por isso, essa figura mostra claramente que o colapso do círculo central dá um disco. E esse cone aqui, finalmente, cortando com o plano, é o nosso velho amigo de Descartes. Né? É a seguinte curva. É a curva de Descartes, x cubo mais y cubo menos 3xy igual a zero, que é uma curva bem conhecida na geometria algébrica, e o cone sobre esta superfície, essa curva, é uma faixa de Möbius contraída. Bom, eu vou mostrar outras coisas depois. Bom, essa aqui é algumas figuras para mostrar como funciona o nosso microscópio. Já falei, duas retas que se intersectam, o microscópio vai torná-las em duas retas paralelas que não se intersectam. Uma curva com um ponto singular x2 igual a y cubo vai se transformar numa curva regular sem ponto singular. Agora, isso funciona muito bem. Vamos ter que trabalhar mais para entender como que acontece, o que acontece quando fazemos várias vezes uma explosão ou uma implosão. Então, antes de fazer várias vezes, vamos fazer duas vezes. Então, vamos supor que temos um ponto singular que queremos entender e vamos usar a faixa de Möbius. Então, temos num disco, talvez
alguma singularidade muito complicada, talvez um bico de pássaro. Ninguém sabe. E temos aqui talvez outro pedaço, algo assim. Queremos entender o que acontece depois de uma explosão. Uma explosão, quer dizer, usar uma vez o microscópio. Aqui eu vou ter uma faixa de Möbius. Essa faixa de Möbius, como eu não sei muito bem desenhar, fazer assim. Significa que uma faixa, eu tenho que identificar este lado com este lado após uma reflexão. O divisor excepcional é aqui. A imagem do divisor excepcional é aqui. Eu quero ver como que vai ser a transformada estrita da minha curva excepcional na faixa de Möbius. Olha, o bico aqui vai numa certa direção. É tangente a uma certa direção. Uma direção aqui, na verdade, é um ponto aqui. Então, posso imaginar que a transformada estrita do bico de pássaro aqui é uma curva que passa por aqui, talvez um pouco menos singular que este. Vamos sonhar que após um uso do microscópio uma vez, eu vou sonhar que a imagem inversa, a transformada estrita do bico aqui, é outro bico menos singular. Agora, essa curva aqui não é singular, mas vem aqui com uma tangente diferente. Então, talvez vai chegar aqui, num ponto diferente. Eu tinha um ponto singular, agora eu tenho dois. Ou, na verdade, três, porque esse ponto, esta aqui, digamos, seja uma cúspide aqui, vai dar, já sabemos, uma parábola. Então, podemos imaginar que, usando o nosso microscópio, a situação complicadíssima aqui se transformou em três situações, três, ainda complicadas, mas menos complicadas. Eu tinha um problema muito complicado, eu tenho agora três problemas menos complicados. Então, a ideia vai ser bastante simples. Eu vou usar o microscópio outra vez para tentar dessingularizar os pontos que chegaram aqui. Se você pega uma cúspide, já tem certeza que vai ficar suave lá? Vamos demonstrar depois que uma curva que tem polígono de Newton 2, 1, depois de uma explosão, vira singular. Vai ser um teorema que qualquer que seja uma curva algébrica, usando o microscópio N vezes, lá no final, acabou, tudo vira liso, sem singularidade. Como? Exatamente. Vamos ver que o enunciado que acabo de falar, na verdade, é outra maneira de falar do mesmo teorema de Newton. O nosso teorema de Newton diz que o algoritmo blá, 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 e vamos entender o algoritmo de Newton de uma maneira geométrica e explicar o algoritmo de Newton de uma maneira geométrica desse tipo. Então, o nosso problema vai ser o seguinte.
é bastante complicado, né? Vamos ter que fazer uma explosão aqui, explosão aqui, explosão aqui, e talvez depois mais explosões e outras explosões. E vai dar um negócio complicado. Vamos começar com uma coisa simples. Vamos usar a explosão 2 vezes. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma faixa de Möbius. Aqui está. Lá no meio, o divisor excepcional. Eu vou pegar um ponto aqui. E eu quero fazer uma explosão aqui. O que vai produzir? Eu comecei com um disco. E o ponto aqui se transformou num círculo. Agora, esse ponto, eu quero fazer uma explosão nesse ponto. Então, esse ponto vai virar um círculo também. Então, o desenho é o seguinte. É uma cruz. Vou fazer um desenho melhor. Aqui, o disco. Aqui, a faixa de Möbius. Aqui, o divisor excepcional. Aqui, um ponto. Aqui, a aplicação de implosão. O círculo amarelo cai num ponto aqui. E aqui, eu vou explodir esse ponto. E vai dar um negócio assim. Este círculo verde aqui. Tem um colapso do círculo verde aqui. Este círculo amarelo aqui. E o círculo amarelo contraído num ponto. Então, a composição dos dois vai fazer um colapso da cruz no disco, e a imagem inversa da origem, em vez de ser um círculo, são 2 círculos. 2 círculos se intersectando num ponto só. Tá bom? Então, vamos falar das orientações, que é muito interessante. Eu não desenhei as setas. Então, o que vocês acham? Aqui, verticalmente, eu tenho que ter uma faixa de Möbius. Porque, na verdade, foi a explosão de um ponto. Então, eu tenho que fazer assim. Tac. O que vocês acham aqui? Será que vai ser assim ou assim? Por quê? Vamos tentar primeiro. A primeira ideia seria que também seja uma faixa de Möbius, né? Por que não pode ser? Se fosse o caso, vamos olhar o bordo do nosso objeto. Né? Eu começo aqui. 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 Ah, desculpa. Vamos seguir o bordo. Começo aqui. Tac, tac. Cheguei aqui. Estou aqui.
Estou aqui. Está vendo? O bordo tem duas componentes conexas. É impossível, porque eu quero que a minha aplicação tem que ser um diffeomorfismo do complemento dos dois círculos no complemento do bordo de um ponto no disco. O bordo, em particular, tem que ser conexo. Então, é impossível que os dois braços da minha cruz não podem se comportar como se fossem uma faixa de Möbius. A única possibilidade, na verdade, é que aqui também seja um cilindro orientável. Essa curva aqui é orientável, essa curva aqui não é orientável. Vamos checar. Aqui, chego aqui, agora volto aqui. Agora sim, o bordo é conexo. Tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios que eu acho interessante. Vamos começar com uma cruz. De papel. Lá no meio tem... Está aqui. Eu vou colar os bordos de todas as maneiras possíveis. Primeiro, o que acontece se eu colar assim, assim, respeitando a orientação? Uma cruz de papel, se cola os dois bordos respeitando a orientação. Dá um negócio. Não? Aí depois, o que acontece se eu cortar ao longo dos dois círculos? Está entendendo a pergunta? Tem uma cruz. Eu vou colar os lados opostos, preservando a orientação. Dá alguma coisa. Aí depois eu vou cortar no meio. Qual é o resultado? Um anel? Negócio orientável, não? O bordo é conexo ou não? Não? Dá isto, dá isto. Dá um... Tá certo? Agora, o que acontece se eu colo os lados opostos, trocando as orientações duas vezes? Assim. 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 O que acontece? Eu corto no meio. Tá? Entendeu a pergunta, não? Duas voltas, né? Vai dar o quê? O mesmo? Mesmo, mas se você percorre, dá Vai- uma e duas voltas. Vai dar quantos? É conexo? É desconexo. Então, vamos. É muito bonito. Muito bonito. Eu vou mostrar. Olha só.
start very slowly, but don't worry, we'll speed up in a moment. A strip of paper, and I glue the ends into a loop, a straight loop, and I cut it along the center line. Well, what's going to happen? Well, everyone can guess what's going to happen. In fact, everyone knows with total conviction what's going to happen. It splits into two halves. Next, we're going to make the famous object movie strip. Now, that's one twist, 180 degrees, and glue the ends. And this is the, well, no object which has only one face, and so forth. What's going to happen if we cut this along the center line? Tudo isso bem conhecido. And unlike the previous case, it does not fall into two pieces. Now, so far so good. And people might say, oh, I have already done that, and so forth, and it's in books. But even professional mathematicians often don't realize how many twists there are in this resulting object. In this configuration, you see, all the twists are in the upper half of the strip, and the lower half has no twist. Okay, let's count the number of twists that this object has. In order to do so, I'm going to apply the violence, and I'm not going to move, cutting the lower half, and start untwisting the top. 1, still twisted, obviously. 2, 3, it's straight, but still twisted. 4, and finally it's straight. That's not what I wanted to show you. What I wanted to show you is something different. What we would like to do is to glue together those strips. For example, that's straight against straight. Glue at right angles to each other, and what we are going to do is to cut this kind of object all the way around the center line, all the way around the center line. Not only straight ones, but also we'd like to glue movie strips. So there are 4 possibilities: straight against straight, straight against Mobius, and Mobius against Mobius. And now you're thinking, well, Tadashi can't count because there are only 3 cases, but actually there are 4, because when you glue Mobius against Mobius, those 2 Mobius strips can be of the same chirality, that is, they might be twisted in the same direction, or they can have opposite chiralities, that is, they are twisted He's my in friend. opposite cases. A priori, maybe they'll produce different results, so we have to be careful. Straight against straight. Here is a cross, and I glue the ends. That's one straight strip for us, and then the other strip, like so. By the way, a little bit of engineering advice is, if you want to show this to friends and family, it's very tempting to make the strips loops and then glue them at right angles, but then it becomes really difficult. Actually, you have to go in there and glue them. It's nasty, so it's much better to make a cross and then glue the ends. By cutting all the way around one center line, all the way around the other center line, somewhere in the middle you have to make a cross cut. Yeah. But in order to make the suspense last, I'm going to leave the cross cut until the end. So here I started cutting one of the loops all the way along the center line, and the other loop along the center line, also all the way around, but leaving the cross cut until the end. Here. This is the picture just as we are about to finish cutting. You can see that this was one untwisted loop cut along the center line, and this was another untwisted loop cut along the center line. Okay. Now, earlier, when we had a single untwisted ordinary loop, and when we cut it along the center line, it just split into 2 halves, the results of which are visible here. What's going to happen this time? You ready? I'm going to cut this, finish cutting it, chop, chop, and what emerges is a flat square. That's funny. Flat square. What happened? Okay. We'll come back to that in a moment, but let's try the next case. Let's try straight against Mobius. And that's a straight strip. And then the other one, I'm going to twist once into a Mobius strip. And by which I mean twist one and then glue the ends. Okay. This object is genuinely different from the previous one. So when I cut this object along the center line like this, center line like this, it should produce something hopefully different. Let's try them then. As usual, in order to make the suspense last, I'm going to leave the cross cut until the end. And then now the other loop. O que vai ser o resultado? Straight against Möbius é exatamente o que estamos falando, não? Um Möbius vertical é um cilindro horizontal. E vai cortar no meio, então o resultado tem que ser um pedaço só. Né? Let's cut along the center line. Cut, cut, cut. And then that's the picture that we have.
as we are about to finish cutting. So you can see that this was a straight loop which has been cut along the center line, and that was the Möbius, twisted and has been cut along the center line. And this, as we say, is different from the previous one, straight against straight, because of this twist. Now what's going to happen when I finish cutting everything? Are you ready? And finally finish cutting. And what emerges is again a flat square. A mesma coisa, hein? Well, Claro, that hein? was É claro, hein? disappointing, or interestingly disappointing. I mean, maybe we're getting a flat square every single time. Straight against straight, flat square. Straight against Möbius, flat square again. Let's now do Möbius against Möbius, but now we'll do two Möbiuses of opposite chiralities, that is, twisted in opposite ways. Now, if you want to show this off to friends and family, you have to remember that it's opposite. And in order to do so, you have to exercise your short-term memory. Here, first, let's glue this by twisting this piece clockwise in a right-handed screw fashion and make a Möbius. Yeah, and you have to remember this. So that's one. In a moment, when I'm about to close the other one, wait, what have I just done? Was it clockwise, anti-clockwise? What was it? Well, it was clockwise. So this time you have to spin it counterclockwise, or anti-clockwise if you're looking at it from the other side of the Atlantic, in the left-handed screw fashion, and then close the ends, glue the ends together, and that's the other piece. Two Möbius strips that have opposite chiralities that are glued at right angles to each other. It is a rather beautiful thing, and although this is strictly not necessary from the mathematical point of view, I'm going to reinforce these pieces from the back because that's going to be better for the resulting sculpture later on. And this is a present for everyone. I cut all the way around one and all the way around the other loop, leaving the cross cut until the end as usual. Are you ready? So nothing up here, nothing up here. And what emerges is a present for all of you. Pode imaginar o que vai dar? And Muito I finished bonito. cutting. I finished cutting, and I told you this is applicable and applied mathematics. What emerges is, amazingly, a pair of linked hearts. And so you see, it is an applicable mathematics, as you can see in the context, and I hope you make good use of it. Bonito, não é? Ah? Ok. Now let's understand why we get a flat square. Until now, in a silly attempt at theatrics, I was Como? Tadashi Tokieda. É um cara fantástico que dá palestras de divulgação muito bonitas. Tadashi Tokieda. Então, estávamos olhando o segundo caso, não? O caso de uma faixa de Möbius orientável, não orientável e uma faixa orientável. Isso que acontece quando fazemos uma explosão duas vezes. E um amigo meu sugeriu também de mostrar o que dá, né? É isso. É uma faixa orientável com uma faixa não orientável. Tá bom? Ok. Agora, o que acontece com mais explosões? Aí vira mais complicado, né? E eu vou mostrar o que acontece com mais explosões. Antes disto, vamos tentar fazer uma conta e tentar entender o tipo de superfície que vamos conseguir. Uma superfície não orientável. Bom, vamos fazer isso N vezes. Então, vamos começar com um disco, uma explosão, dá uma faixa de Möbius.
duas explosões dá um cilindro orientável com uma faixa de Möbius não orientável. Agora, vou fazer uma terceira explosão. A terceira explosão, na verdade, eu tenho várias opções. Eu posso escolher o ponto que vou explodir aqui, ou na interseção dos dois. E dependendo da escolha, vai dar configurações diferentes. E a quarta explosão também, eu tenho escolhas. Então temos que entender o que vai acontecer depois de N explosões. Uma, duas, N. Bom, lá no final vai dar uma superfície. Que não é orientável. E o bordo é sempre conexo. O bordo é conexo, porque, na verdade, eu sei que nesta superfície tem um objeto um objeto E, o divisor, que é a união de círculos. O complemento de E em S é diffeomorfo ao disco menos um ponto. Em particular, o bordo de S tem que ser conexo. Então, temos uma superfície bem complicada, não orientável, conexa, e dentro dela tem círculos. Divisor excepcional. E temos N etapas. O problema é qual é a superfície que temos depois de N aplicações do microscópio. Olha, cada vez que fazemos uma explosão, nós podemos calcular facilmente como que a característica de Euler da superfície vai se modificar. Porque como que tem uma superfície complicada com um bordo conexo, tem um ponto, e eu faço uma explosão. O que quer dizer fazer uma explosão? Fazer um buraco e pegar uma faixa de Möbius, vai se desenhar, e colar a faixa de Möbius no bordo do buraco. Topologicamente, cada vez que fazemos uma explosão, a topologia é bastante simples. Faz um buraco na superfície, joga fora o conteúdo do buraco, pega uma faixa de Möbius e cola o bordo da faixa de Möbius no bordo do buraco. É assim que funciona. Então, se a característica de Euler-Poincaré era aqui, fazendo um buraco aqui, menos 1, e colando a faixa de Möbius tem característica de Euler 0. É homotópica, um círculo. Então, que é menos 1. Em outras palavras, cada vez que eu faço uma explosão, a característica de Euler vai cair de 1. Eu comecei com um disco. O disco, característica 1. Então, uma explosão, Möbius, característica 0. Duas explosões, menos 1. N explosões, não sei, menos 2, menos N. Então, após N explosões, já sabemos que é uma superfície não orientável, com bordo conexo. Eu conheço a característica de Euler. Agora, vocês conhecem, imaginam, a classificação das superfícies compactas. E o teorema básico nessa teoria é que
uma superfície compacta é completamente caracterizada topologicamente pelos números de componentes no bordo, a orientabilidade e a característica de Euler-Poincaré. Consequência, eu conheço tudo aqui. Se eu fizer N explosões, eu sei qual é o resultado do final. Eu posso dizer qual é. Por exemplo, o ano passado, quando eu estava pensando nesse livro, eu visitei o Instituto Moreira Salles, na Gávea, né? Eu vi essa foto bonita, né? Uma escultura chama-se de Max Bill. Eu adorei, imediatamente eu pensei, 3 explosões. Olha, será que primeira coisa, essa superfície, qual é o bordo? Conexo, não é? Vamos checar. Eu espero que sim, né? Conexo. Ok? Qual é a característica de Euler dessa superfície? Como que podemos calcular a característica de Euler de uma superfície? Tem 3 buracos? Dois buracos? O que quer dizer buraco? Eu acho que o único jeito para dar um sentido a esse tipo de coisa é desenhar na superfície algum grafo que tem o mesmo tipo de homotopia, né? Pode imaginar aqui um grafo, um vértice aqui, um arco que vai aqui, e você vai assim desenhar na superfície um grafo com 2 vértices, 5 arestas. Não, você pode calcular desse jeito. Então, o resultado é que, eu vou dizer o que é o resultado. O resultado é que essa superfície é exatamente o que você vai obter após 3 explosões do disco. Agora, eu falei que fazendo as explosões, cada vez você tem que escolher o ponto que você vai explodir. A superfície final, a topologia da superfície final não depende do ponto. Mas o que vai depender muito é a posição dos círculos, do divisor excepcional, que vai depender muito da maneira que você escolheu os pontos que você decidiu de explodir. Em outras palavras, essa superfície aqui é o resultado de 3 explosões, mas tem várias maneiras de escolher os pontos que você vai explodir, e cada caso particular vai dar nessa superfície círculos que são divisores excepcionais. Então, seria um muito bom exercício desenhar por cima dessa obra de arte, desenhar as possibilidades de divisor excepcional. Então, eu achei lá quando voltei do Instituto Moreira Salles, eu fiz um pouco de Google, eu achei um artigo de um matemático brasileiro de São Paulo, como que é o nome dele, esqueci, Tom Marar. Conhecem? São Carlos. São Carlos, hein? Ele escreveu um artigo muito bonito exatamente sobre essa pergunta, sobre esse assunto. São figuras do artigo dele, né? Ele pegou a escultura do Max Bill
e tentou explicar a topologia dele, tentou desenhar os divisores excepcionais. É um artigo muito bom, que foi publicado, em português até, que foi publicado, chama-se Aspectos Topológicos na Arte Concreta. Um artigo muito bonito, são algumas figuras dele, que ele me mandou. Quando eu quis usar a fotografia do Max Bill, foi muito complicado, porque o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo não queria. Então, finalmente eu consegui a licença. E eu acho muito, muito interessante, né? Então, eu acho que é uma boa ideia ler o artigo de Tom Marat. É muito interessante. Bom, agora vamos tentar entender como que é o divisor. Pergunta? Ali você tem equação algébrica da qual você, fazendo os blow-ups, chega nessa superfície? Eu não tenho, não. Não fiz. Eu não fiz isso, não. Não sei. Também eu não sei porque o Max Bill, 1948, que tipo de motivação tinha? Será que o título dessa obra de arte é um título em francês, Unité tripartite. Eu não sei nada mais que isso, não é? Unité tripartite. Eu acho bonito, né? O tamanho mais ou menos 1,50 m, mais ou menos. Né? Eu acho interessante. Eu acho muito interessante. Ok. Então, agora vamos tentar entender, nesse tipo de superfície, onde temos que desenhar os círculos excepcionais, o divisor excepcional. Então, eu vou dar um exemplo. Este exemplo. Este é um ponto. Este é um ponto após uma explosão. Esta reta azul é levada no ponto azul. Nessa reta azul, eu escolhi um ponto amarelo. Eu fiz uma explosão. Esse ponto amarelo se transformou numa reta amarela que quase que não dá para ver. Essa reta amarela aqui e a reta azul se transformou numa reta azul. Agora eu tenho duas retas se intersectando num ponto. E a aplicação da implosão vai levar à união das duas retas no ponto azul. Nessa união de dois pontos, eu escolhi um ponto preto. Eu escolhi o ponto interseção dos dois. Aqui. Eu fiz uma explosão. Fazendo uma explosão, essas duas retas que se intersectam num ponto, não se intersectam mais. O vermelho e o azul não se cortam mais, porque eu fiz uma explosão de duas retas se intersectando. Agora, eu tenho duas retas amarelas e azul que não se intersectam. Agora, eu tenho também o divisor, que é a imagem inversa do ponto preto, que é essa reta preta. Nessa reta preta, eu escolhi um ponto verde. Eu podia escolher outro ponto, eu podia escolher aqui, ou qualquer ponto. Eu escolhi aqui no meio. Esse ponto verde, faço uma explosão. Então vai produzir, eu tenho aqui 3 retas, agora eu tenho uma quarta reta. Essa quarta reta vai cortar a preta num ponto.
Aí escolhi um ponto, não sei que cor, roxa talvez. Na amarela, fiz uma explosão e eu fiz 6 explosões. Lá no final, eu tenho essa configuração de retas, 1, 2, 6 retas, que vão dar o divisor excepcional. O divisor excepcional, na verdade, é a união de círculos se intersectando desse jeito. Esse é o divisor excepcional. Agora eu tenho que descrever a superfície de verdade. A superfície de verdade contém o divisor excepcional no meio dela. É assim. Então, tem faixas que podem ser orientáveis ou não, dependendo de que vamos discutir agora, e que contém como círculo central as retas daqui. Então, vocês têm que imaginar essa superfície que 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Nesse caso, você pode ver que tem a faixa aqui orientável, a faixa aqui não orientável, tem uma torção, não orientável, não orientável, essa aqui orientável, não orientável. E vocês podem checar que o bordo é conexo. Eu chequei. Começa com o ponto 1, você vai seguir. O bordo vai no 2. Chega no 2. Continua. 3. Acredita. É conexo. Então, aqui está a superfície. Uma superfície não orientável. Por que não é orientável? Porque contém uma faixa de Möbius aqui, por exemplo. Então, é não orientável. E contém como alma, como espina, não sei, como coluna, contém 6 círculos. E esses círculos se intersectam desse jeito. E a aplicação de implosão vai levar essa superfície, vai colapsar os 6 círculos num ponto, e o complemento desses círculos é um disco. Eu tenho aqui outra figura da mesma coisa, e aí depois eu tenho que explicar para vocês como que eu posso decidir se essa faixa é Möbius ou cilindro. Para cada faixa, eu tenho que decidir, como fizemos aqui, no caso simples de 2 explosões, eu falei, olha, aqui uma faixa de Möbius e aqui é um cilindro normal, orientável, e o argumento meu era simplesmente porque se não fosse, o bordo não seria conexo. Agora eu vou precisar de um argumento um pouco mais sofisticado para decidir como que eu fiz para decidir que essa faixa é um cilindro, esse é um Möbius, esse é um cilindro. Como que eu fiz? Vou mostrar outra figura da mesma coisa. Está aqui. É a mesma coisa. Você tem aqui 6 fitas. Algumas são fitas de Möbius, algumas são fitas de verdade, coladas assim. O bordo, acredita, é conexo. Essa superfície, tipo Max Bill, essa superfície contém lá no meio 6 círculos, e colapsando os 6 círculos, o quociente é um disco. Tá bom? Agora, como que eu fiz para decidir quais são as fitas orientáveis, quais são as fitas não orientáveis? Bom, uma fita não orientável quer dizer que eu, seguindo o círculo de orientação trocada ou não. É bastante simples. Olha, o que acontece quando eu faço uma explosão?
Vamos supor que eu tenho um negócio complicado assim. Uma superfície desse jeito. Lá no meio eu tenho um círculo. Aqui eu tenho outro círculo, um monte de círculos assim. Vamos supor, por exemplo, que essa curva amarela seja uma faixa de Möbius. Ok. Agora, o que acontece se eu faço um blow-up, uma explosão, aqui? Bom, se eu fizer uma explosão aqui, eu vou ter que introduzir mais esse ponto aqui vai se transformar numa reta. Então, esse ponto, na verdade, vai virar uma faixa de Möbius, porque é uma explosão simples. O problema é entender se essa faixa de Möbius na explosão vai permanecer faixa de Möbius ou se vai se transformar num cilindro orientável. Tá bom? A pergunta é essa, né? Eu faço uma explosão num ponto, vai introduzir uma faixa de Möbius, com certeza, e o meu problema é saber se o cilindro horizontal, assim, que contém o ponto que eu estou fazendo a explosão, o que acontece com ele? Será que ele vai virar orientável? Será que vai permanecer não orientável? O que acontece? Então é bastante simples. Para saber se uma curva orientável ou não, é simples. Numa faixa orientável, se eu começar com a curva central, e se eu faço uma deformação pequena da curva, assim, a curva central e a deformação se intersectam em um número par de pontos. Se eu tiver uma faixa de Möbius, se eu faço uma deformaçãozinha da curva do central, eu tenho um número ímpar de interseção. A curva começa aqui e tem que acabar do outro lado. Então, para saber se uma faixa é uma faixa de Möbius ou uma faixa orientável, basta pegar a curva central, fazer uma modificaçãozinha e contar o número de pontos de interseção. Bom, por exemplo, essa aqui era uma faixa de Möbius. Quer dizer que a curva central, antes da explosão, intersecta um número ímpar de vezes uma deformação dela. Agora eu faço a explosão. O que acontece aqui no ponto de explosão? As duas curvas amarelas se intersectam. Depois da explosão, não se intersectam mais. Então, na superfície, depois da explosão,
eu perdi um ponto de interseção. As curvas que se intersectavam não se intersectam mais. Se, no caso em que eram orientáveis, não é orientável mais, quando era não orientável, vira orientável. Então, podemos ver se me enganei ou não. Vamos com... Olha. Ups. Ok. Lá embaixo temos um ponto. Um ponto no meio do disco. Eu faço uma explosão. Então, eu consigo uma faixa de Möbius. Eu vou fazer um desenho bem simples, né? As retas vão ser simples ou duplas, dependendo de faixas de Möbius ou orientável. Então, essa aqui é uma explosão simples. Esse divisor excepcional é no centro de uma faixa de Möbius. Por isso, eu desenhei uma reta simples. Aí, faço uma explosão do ponto amarelo. O que vai acontecer? A faixa de Möbius se transformou numa faixa orientável. Essa faixa de Möbius aqui, azul, criou uma faixa cilíndrica orientável. E exatamente isso que falamos aqui. A faixa de Möbius, depois de uma explosão, virou orientável. Então, por isso eu fiz o desenho que é duplo. Essa aqui representa uma faixa de Möbius, um cilindro. Agora, verticalmente, né, o ponto amarelo se transformou em uma explosão simples. Então, produz uma faixa de Möbius. Por isso, essa reta simples. Aí, depois, faço mais uma explosão. Eu faço uma explosão no ponto, a interseção dos dois. O ponto preto. E o que acontece? As duas faixas que passam pelo ponto que eu explodi trocam de natureza, né? Então, a curva aqui, que era um negócio orientável, virou não orientável. E o amarelo, não orientável, virou orientável. E o ponto aqui, uma explosão simples, produziu uma faixa de Möbius preta. Aí depois eu fiz a explosão desse ponto. As duas retas aqui, azul e amarelas, não passam pelo ponto que eu explodi. Então nada muda. A única coisa que vai mudar é a orientabilidade da faixa contendo o ponto que eu explodi. A orientabilidade do preto vai mudar, a faixa de Möbius vai se transformar numa faixa orientável, e o amarelo e o azul vão permanecer com a mesma orientabilidade. Então, se não me enganei, o amarelo vai virar o mesmo, o azul vai permanecer o mesmo, a reta preta que passa pelo ponto de explosão muda de natureza, era Möbius vira orientável, e nessa explosão eu criei mais uma faixa de Möbius verde. Aí depois eu escolhi o ponto, a coordenada desse ponto aqui, no azul. Fazendo a explosão, o que acontece? Nada vai mudar fora do azul. O azul vai se transformar e eu vou criar mais uma reta vertical cor de laranja. E, finalmente, eu faço uma explosão lá embaixo,
na reta azul, não, na reta amarela. A reta amarela vai tocar de natureza e vou criar mais uma faixa de Möbius e acabou. Lá no final, eu consegui uma superfície com bordo conexo e vocês podem entender que a natureza das faixas Möbius ou não vai depender da escolha e da estratégia de explosão. Vai depender de quais são os pontos que escolhi para fazer a explosão, quantas vezes explodi tal ponto, tudo isso é muito complicado. Então, o resultado final é o seguinte, que a superfície final que vamos obter após N explosões, esta superfície, o tipo topológico, é muito fácil de entender, só depende do número de vezes que explodi. É por isso que a superfície de Max-Bill é bastante fácil de entender. Agora, a decomposição dela como sendo união de faixas orientáveis ou não orientáveis, essa decomposição pode ser mais complicada e depende da história do processo. Onde eu escolhi de fazer explosões, onde escolhi de não fazer explosões, em que ordem escolhi de fazê-lo. Tudo isso é bastante complicado e vamos tentar entender isso nas aulas próximas. Fazer uma piadinha aqui. Piadinha, tudo bem? Você está pensando, sei lá, pega uma formiga, uma barata, alguma coisa, bota ela em cima da superfície do eixo e manda ela, formiga, ande. Aí quando não mudar a orientação, ela não cai. Não cai. Mas se mudar a orientação, ela cai. Cai. Aí você vai ter que contar quantas vezes ela caiu. Pronto, cada ponto. Exatamente, exatamente. Tá bom? Então, temos aqui, o nosso propósito nas aulas que vêm é entender melhor o processo e entender por que qualquer curva algébrica, olhando o que já sabemos do algoritmo de Newton, vamos usar o algoritmo de Newton para entender onde explodir, quais os pontos que são necessários entender, e que, finalmente, qualquer curva algébrica, após um certo número de explosões, milagre, vai virar não singular. Tá bom? Ok, obrigado.